cristal, e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono ele está. Maranata, 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 ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, vamos Maranata, 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 ora vem, Maranata, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, yeah, yeah. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. E eu
Jesus, nós entregamos tudo a Ti, Jesus. Te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te entregamos nossas vidas, Jesus. Te entregamos nossas famílias, Jesus. Te entregamos tudo que temos, tudo que somos. Te entregamos nossa casa, Jesus. Que o Senhor, Jesus, seja o dono de tudo, Jesus. Que o Senhor entre, Jesus, e reine, Jesus, sobre os nossos lares, Jesus. Sim, Deus, muito obrigado, Deus. Entregamos tudo para Ti, Jesus. Tudo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós entregamos tudo. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos. É uma alegria poder estar com vocês em mais uma terça da esperança. Deixa eu me colocar aqui na câmera, para que vocês possam me ver. Aí, isso. E eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com você nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lamentações capítulo 3. Enquanto você estiver cultuando a Deus, como nós já fizemos também na última terça-feira, se você sentir de Deus, se você quiser também cultuar a Deus através das suas ofertas, através dos seus dízimos,
Estão aí as informações na tela. Você pode fazer a transferência, você pode fazer via PicPay, faz parte do culto ao Senhor, a gratidão por meio das ofertas, a fidelidade através dos dízimos. Então você pode usar os nossos meios eletrônicos para também cultuar a Deus através das suas finanças. Se você não quiser perder as informações, você pode dar uma pausa no vídeo, pegar as informações certinhos, ou poder ali capturar o QR Code do nosso PicPay e fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo ao Senhor. Lamentações, capítulo 3. Enquanto você abre, eu vou ajustando aqui, parte da nossa transmissão. Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 19 em diante. Lamentações, também conhecido como Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 19 em diante. Amém? Diz assim o texto, acompanha aí. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs, ou se renovam todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor Deus, é tudo o que eu tenho, por isso confio nele. Deus é tudo o que tenho, por isso eu confio nele. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos reunidos nessa noite em família, nos nossos lares, ó Deus, em um momento especial que nós separamos para buscar a Tua presença, para Te ouvir, para ser ministrados pela Sua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O que você tem trazido à sua memória? O que você pensa quando você para pensar? O que você pensa ou o que vem à sua mente quando você se deita toda noite? O que vem à sua mente quando você tem um tempo para refletir sobre quais os caminhos que você tem trilhado, por onde a sua vida tem te levado? O que costumeiramente está na sua memória? Esse texto provavelmente do profeta Jeremias está em um livro que é talvez o livro mais triste da Bíblia. Inclusive o nome dele, a tradução do nome deste livro é como nós chegamos até aqui, como essa situação se abateu contra nós, como esse problema nos alcançou, como nós chegamos até aqui. Porque a realidade do povo de Jerusalém, neste momento, em que esse texto ele foi escrito aproximadamente no ano de 580 a.C., o povo estava já no exílio babilônico, estava em um ambiente completamente caótico. Aquilo que eles tinham conquistado, que eles tinham construído, estava destruído, os templos de Jerusalém estavam destruídos, tudo que eles tinham de riqueza, de ouro, de prata, de bronze, havia sido roubado. As pessoas da nação de Israel ou haviam sido mortas, ou haviam sido levadas como escravos. Olha que situação terrível, os sonhos foram destruídos, as famílias destruídas, foi a pior crise da história da nação de Israel. Nunca houve uma crise pior como essa. Até quando eles estavam no Egito, a situação ainda foi melhor do que quando eles estavam nesse momento de exílio. E o livro de Lamentações, ele é conhecido como um livro de cantos fúnebres, de canções fúnebres, diante de uma catástrofe nacional. Se você vai lendo o livro de Lamentações, você vê que realmente o nome faz jus. O que mais se faz ao longo desse livro é lamentar pela situação que eles estavam vivendo, é lamentar por aquele problema, é lamentar por tudo que estava acontecendo naquele povo, naquele momento. Mas, eis que surge o capítulo 3 que nós lemos, e os versículos 19 em diante, quando o autor, como eu já disse, provavelmente o profeta Jeremias, ele começa a trazer à memória alguma coisa diferente do que aquele lamento.
Ele começa a trazer à memória dele não mais algo que causava dor, sofrimento, não mais algo que causava desespero, não mais algo que apenas trazia à tona toda aquela situação de catástrofe. E a verdade é que nos dias que nós temos vivido, se nós ligamos a TV, o que vem à tona é algo que nos traz lamento. Se nós ligamos o rádio, o que vem à tona é algo que nos traz lamento. Inclusive, falando sobre isso, eu achei muito interessante. Há algumas semanas atrás, conversando com um amigo, eu estava andando de carro junto com ele, e quando eu liguei o carro, ligou a rádio, uma rádio de notícias, que normalmente eu ouço, e ele falou: olha, faz muitos anos que eu não ouço a rádio, essa rádio de notícia, que eu não ouço rádio de notícia. E aí ele mora em uma cidade do interior, e eu logo pensei, bom, deve ser porque lá não tem. Eu falei, porque lá não pega? Ele falou, não, lá pega sim, lá tem. Mas eu comecei a perceber que toda vez que eu entrava no carro e eu ligava o rádio, era tanta notícia ruim, era tanto problema, era tanta tanta notícia triste, eram pessoas que morriam. Depois, quando veio a pandemia, eram números terríveis da pandemia, que aquilo estava me fazendo mal. Eu podia chegar feliz, eu podia chegar contente, eu podia chegar com uma boa notícia, mas quando eu ligava o carro, vinha uma enxurrada de problemas. Eu só conseguia me lembrar das situações difíceis que nós estávamos enfrentando. E aí ele disse que ele resolveu não mais ouvir aquela rádio. Ele começou apenas a ouvir canções, músicas de louvor e adoração a Deus. E ele falou que ele começou a ter dias muito mais tranquilos. Ele chegava em casa e não estava mais carregado por aquelas situações ruins, por aqueles problemas, por aquelas notícias. Ele não trazia mais à memória aquilo. Ele trazia à memória as boas coisas do dia, ele trazia à memória que ele estava junto com a família dele. Ele começou a fazer esse exercício, e eu confesso para você, que depois que eu tive essa conversa com ele, eu também comecei a deixar de ouvir. Eu também comecei a mudar o canal da minha TV quando vinha notícias ruins. Eu também comecei a não me apegar a essas coisas, mas comecei a buscar aquilo que me traz esperança. O povo de Israel tinha todos os motivos para trazer à memória apenas o que trazia dor, apenas o que trazia lamento, mas o profeta resolve trazer à memória aquilo que traz esperança. O que você tem trazido à memória da sua vida nos últimos dias? A primeira coisa que eu quero te levar a pensar nessa noite, que você precisa trazer à memória em meio a tantas notícias ruins, é que em meio a uma crise, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise financeira que tem alcançado a todos nós, há um Deus poderoso que não nos desampara. Quando nós ouvimos as notícias, quando nós olhamos para a nossa realidade financeira, talvez quando nós abrimos o nosso aplicativo, a nossa conta bancária, as notícias elas são ruins. Mas assim como o povo de Israel que foi levado a trazer à memória algo que trazia esperança, eu quero levar você nessa noite a trazer à sua memória que o nosso Deus é um Deus que não nos desampara. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Jeremias, o mesmo autor do livro de Lamentações, ele diz, no capítulo 29, versículo 11 de Jeremias, só eu, Deus falando, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias olhava ao redor da vida dele, da nação de Israel, só havia motivo para lamentar, mas ele se lembra da palavra de Deus. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, e não são planos ruins, não são projetos ruins, mas é um plano de bênção, é um plano de salvação, é um futuro cheio de esperança. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós olhamos para as palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, conhecidíssimo, ele fala muito sobre isso. Ele fala, olha, portanto não fiquem preocupados, a partir do versículo 31, não fiquem preocupados perguntando onde nós vamos arrumar comida, aonde nós vamos arrumar bebida, ou onde nós vamos arrumar roupas, porque quem se preocupa com isso são os pagãos. Olha só, o próprio Jesus fala, não fique pensando nisso. Quem fica pensando nisso são os pagãos. Porque o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o que vocês precisam será saciado, será suprido.
Mas pastor, a situação está difícil. Mas pastor, a crise está piorando. Mas pastor, mais uma vez voltaram a fechar os comércios, as áreas de serviço, e pode ser que tenha mais uma leva de demissão em massas, e nós não temos de onde tirar recursos. Quem é que é o dono da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Porque o Deus Todo-Poderoso é um Deus que supre as nossas necessidades. Então traga à sua memória, não o problema da pandemia, não o problema da falta de emprego, não o problema das contas, das dívidas, os boletos para pagar. Traga à sua memória que o seu Deus, que o meu Deus, que o nosso Deus é um Deus que nos supre, que nos abençoa, que nos sustenta. Quando nós vamos pesquisar qual é um dos maiores causadores de problemas e a gente consegue destacar algumas realidades, por exemplo, divórcio, 76% das pessoas que se divorciaram admitiram que um dos principais problemas foi a área financeira, foram os problemas financeiros. Não deixe que isso traga problema para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida com Deus, mas lembre-se, o nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. Traga à sua memória que Deus não te desampara. Lembre-se que Deus não te abandona. Lembre-se que Deus cuida daqueles que são fiéis e são gratos a Ele. Não traga à memória as coisas ruins. Traga à memória que o nosso Deus nos desampara. O que você tem trazido à sua memória? A segunda realidade que eu quero compartilhar com você nessa noite, baseado no texto de Lamentações, aonde ele para de trazer à memória os problemas, ele começa a trazer à memória as coisas boas, começa a trazer à memória o Deus a quem ele serve. É que a segunda coisa que você precisa trazer à sua memória é que em meio às doenças físicas, emocionais, há um Deus que nos sustenta e nos cura. Algo que nós temos ouvido e que tem nos preocupado, e que tem roubado pessoas do nosso convívio, familiares, amigos, pessoas próximas, que tem cada vez mais chegado perto de nós, ou quem sabe já nos atingiu, quem sabe nós já ficamos doentes, quem sabe nós já precisamos passar um tempo de isolamento, e a impressão que dá é que essa doença ela é maior do que qualquer coisa. Ela é maior do que os governos, porque os governos estão em frangalhos. Ela é maior do que a saúde pública e a saúde privada, porque todos os hospitais estão lotados e sem condições de atender. Parece que ela é maior do que a igreja, porque a igreja teve que fechar. É claro que numa compreensão errada do que é ser igreja, né? Mas para muitas pessoas é isso que parece. Ela é maior do que a fé, do que a esperança, ela é maior do que os medicamentos, ela é maior do que a ciência, porque ela está causando um estrago aí considerável. Mas a verdade é que o que importa não é o tamanho que ela tem, mas o que importa é o poder que nós damos para ela, é o poder que nós damos para ela na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus ele fala exatamente o contrário. Ele fala que nós não podemos nos entregar para as doenças, para as enfermidades, inclusive os médicos falam sobre isso. Quando nós estamos enfermos e nós nos entregamos para a enfermidade, aí que a enfermidade tem mais poder, ela nos vence, aí realmente nós somos derrotados por ela. Mas Provérbios capítulo 18, versículo 14, antes dos médicos dizerem isso, a palavra de Deus já dizia: a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Se você traz à sua memória aquilo que não te traz esperança, isso vai te derrotar, isso vai te vencer, essa enfermidade vai acabar com você. Agora, quando você traz à sua memória que o seu Deus, ele é mais poderoso do que a enfermidade ela começa a diminuir, ela começa a encolher, ela começa a sair fora da sua vida. Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, quando o profeta, ele está falando a respeito do Messias, ele fala: ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não existe enfermidade maior do que o nosso Deus, não existe doença, vírus ou o que quer que seja maior do que o nosso Deus.
problema é que às vezes nós colocamos essas coisas que roubam a nossa esperança em um lugar que não era para ser delas. Nós colocamos em primeiro lugar, nós exaltamos, nós engrandecemos isso e esquecemos que o que nós precisamos trazer à memória é que o nosso Deus, Ele tem poder sobre as enfermidades. Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24 diz que Ele andou por toda a Galileia ensinando, anunciando a boa notícia e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Não havia doença que fosse grave para ele, era grave para o povo, era grave para a medicina da época, era grave para a capacidade que eles tinham de cura, de medicamentos, mas não para Jesus. Essa doença ela pode ser grave para o governo, para a ciência, para a saúde, para nós, mas ela não é grave para Deus. Deus continua no controle. Não traga à sua memória aquilo que rouba a sua esperança. Mas pastor, e se não for o projeto de Deus curar? Felizmente, familiares, amigos, pessoas próximas a nós foram vencidos por essa enfermidade. E aí eu me lembro de um cidadão chamado Paulo, já ouviu falar dele? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 9, diz que para que ele não ficasse orgulhoso, daquilo que ele viu e daquilo que foi feito através dele, ele recebeu uma doença dolorosa, que era como um espinho no corpo dele, e ela veio como um mensageiro de Satanás, para dar bofetadas nele e impedir que ele ficasse orgulhoso. E o texto ainda fala no versículo 8, que ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo por aquela cura, até que Deus falou para ele, o que basta para você é a minha graça. Sabe o que Deus estava falando para ele? Você não vai ser curado. E Paulo conviveu com aquilo, e ele entendeu que aquela doença, de alguma maneira, aquela realidade, de alguma maneira, serviria para glorificar a Deus através da vida dele, para ele aprender a depender de Deus. Quando nós entendemos essa realidade do relacionamento com Deus, nós compreendemos que o poder de Deus sobre as enfermidades nem sempre é para este mundo, nem sempre é para a nossa vida neste mundo, mas é para uma eternidade sem dor, sem enfermidade, sem problema, que é onde nós vamos chegar daqui a algum tempo. Traga à sua memória o que te traz esperança, que Deus te sustenta, Deus te cura, Deus guarda, Deus te abençoa. O que você tem trazido à sua memória? E por último, o que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que você precisa trazer à sua memória que em meio a uma vida sem sentido, há um Deus que te ama. Muitas vezes nós temos trazido à nossa memória tantos problemas, tantas realidades, tantos sonhos que não foram realizados, tantos projetos que parece que não vão sair do papel, e nós vamos desanimando, nós vamos cansando, nós vamos abandonando a fé, a esperança, a expectativa. Mas o versículo 22 de Lamentações capítulo 3, que nós lemos, diz: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse versículo, quando a gente vai buscar no original essa ideia do amor que não tem fim, da misericórdia abundante, a melhor expressão para isso é um amor constante. Sabe o que é inconstante nas nossas vidas? A nossa postura diante de Deus, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso emprego, a política que está à nossa volta, a nossa segurança, as pessoas que estão junto de nós, tudo isso é inconstante. Mas o texto aqui está nos falando que o amor de Deus é constante. O amor de Deus, ele não se acaba. O amor de Deus, ele não se esmorece. O amor de Deus, ele não é vencido pelos problemas. O amor de Deus, ele não é vencido nem mesmo pela realidade de quando nós abandonamos a Deus. Nem quando nós abandonamos a nós mesmos, nem quando nós desistimos de nos amar, Deus deixa de nos amar. Isaías capítulo
41, do versículo 8 ao 10, diz: o Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo, eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são os meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitei, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou força e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Ele nos ama, Ele nunca deixa de se preocupar conosco, Ele nunca deixa de ter planos de bênção para nós, Ele nunca deixa de nos direcionar pelos caminhos de bênção, Ele nunca deixa de preparar coisas extraordinárias que nós nem podemos imaginar, Ele nunca desiste de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, o apóstolo Pedro diz: se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele exaltará vocês. Deixem com Ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Em meio a uma realidade em que parece que nós estamos sozinhos, abandonados, sem esperança, sem fé, sem saúde, sem ter para onde correr, Deus, Ele nos faz parar de trazer à memória aquilo que não nos dá esperança, e Ele nos lembra que Ele sempre está cuidando de nós, que Ele nos ama com amor imensurável, que Ele nos ama com aquele amor que fica retratado de maneira tão linda em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que enviou o seu próprio Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Traga à memória o que te traz esperança, traga à memória que Ele te ama, traga à memória que Ele cuida de você, que Ele se preocupa com você, traga à memória que Ele não vai desistir de você, quem sabe até quando você mesmo desistir, mas Ele continua te amando, Ele continua tendo um projeto maravilhoso na sua vida. O que você tem trazido à sua memória? Concluindo, o versículo 24 desse texto que nós lemos diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Digo a mim mesmo: o Senhor é o que me resta. O Senhor, em outras versões, é tudo o que eu preciso, e por isso eu tenho esperança. O profeta, ele, em meio a uma situação de tanto caos, de tanto problema, da falta de tudo, faltava tudo para eles, desde os itens mais básicos de alimentação, até os itens mais maiores na realidade de um ser humano, de fé, de esperança, de alegria, de oportunidade, de um futuro que fizesse sentido, faltava tudo. Mas o profeta consegue falar: do que mais eu preciso? Eu preciso é dele. Se Ele estiver comigo, eu tenho esperança. Se você trouxer à sua memória que Deus está com você, que Jesus Cristo te ama, que Jesus Cristo morreu para salvar a sua vida, que Jesus Cristo voltará para te buscar, para viver uma vida eterna ao lado dele, é só o que você precisa. É exatamente o que você precisa. As outras coisas, elas são passageiras. As outras coisas, elas são coisas que, se nós não temos da maneira que nós sonhamos, amém. Mas o que nós precisamos é ter Deus nas nossas vidas. O restante, Ele supre, Ele capacita, Ele abençoa, Ele abre as portas. O que você tem trazido à sua memória? Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, nós colocamos diante de Ti, nessa noite, na terça da esperança, uma noite, ó Pai, onde nós somos motivados pela Sua palavra, que sempre nos traz fé, nos traz novidade de vida, nos traz, ó Pai, uma esperança que não é humana, que não é comum, porque é a Tua esperança sendo gerada em nós. Quem sabe nós chegamos aqui
nesta noite, nós chegamos até aqui, Senhor, nesses dias que nós temos vivido, já trazendo à nossa memória apenas os problemas, apenas as situações ruins, apenas, Senhor, as realidades que parece que não mudam, apenas, Senhor, as lembranças, ó Pai, daquelas situações terríveis, ó Pai, que tem nos alcançado, que tem alcançado as pessoas à nossa volta. Quem sabe, Senhor, nós temos trazido à memória apenas, ó Deus, aquilo que tem roubado a nossa fé, Senhor, e os nossos dias, eles têm sido maus, têm sido dias ruins, dias difíceis, ó Pai, de vencer, mas em meio a uma situação que era muito pior do que a nossa, o profeta fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não mais aquilo que me causa dor, não mais aquilo que me gera problemas, não mais aquilo que me rouba a esperança, mas aquilo que me traz esperança, que o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades, que o Senhor é um Deus que tem poder sobre as enfermidades, sobre os problemas, que o Senhor é um Deus que nos ama, que o Senhor é um Deus que tem projetos maravilhosos nas nossas vidas, e que continuará cuidando de nós. Não nos deixe, ó Pai, continuar presos em uma vida sem esperança, mas que encontremos em Ti a cada dia esta alegria, esta paz, este ânimo, esta força, ó Pai, para lutar, para caminhar, acreditando, ó Deus, que a Sua palavra, ela vai se cumprir em nós, ela continuará a se cumprir nas nossas vidas, que o Senhor, ó Pai, tem cuidado de tudo, que o Senhor está no controle, que o Senhor não perdeu o controle das coisas, mas que o Senhor, o dono de tudo, o Deus Todo-Poderoso, nos ama, tem cuidado de nós, tem se preocupado conosco, e é tudo que nós precisamos. Muito obrigado, ó Deus, por este tempo. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, por podermos, ó Deus, nos reunir, mesmo que por meios eletrônicos, mesmo, ó Deus, através da internet, mas estamos juntos como igreja, nesta noite da esperança, sendo renovados, sendo cheios da esperança que somente o Senhor pode nos dar. Entregamos a Ti, Senhor, mais uma vez as nossas vidas, que possamos a cada dia trazer à memória o que nos dá esperança, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, que você possa ter aí um restante de noite abençoado junto à sua família, e logo logo nós estaremos juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe, querida igreja, a paz do Senhor.